Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, a nossa irmã Célia, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com os comentários nosso irmão Ney, as nossas irmãs Franciele e Lisete, por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor Jesus, mestre amigo, é sempre bom poder ouvir seus belos ensinamentos através do Evangelho. Há mais de 2000 anos e a cada minuto da sua existência foi um ato de amor e ensinamentos para todos nós. Suas palavras ainda estão nos ensinando hoje e que mostra a amplitude do seu ser, mestre amado Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar todos os dias a oportunidade de rever nossas faltas, de aliviarmos nosso fardo, de crescermos mais e mais, sempre ampliando as nossas oportunidades de aprendizado. Então, Senhor, abençoa aqueles que estiverem aqui, tanto encarnado como desencarnado, nos auxiliando em nossas tarefas. Abençoe todos aqueles que coordenam esse trabalho espiritual pela internet, que em teu nome, em nome dos amigos espirituais, dos nossos mentores espirituais, possamos dar por iniciada as nossas tarefas de estudo em torno do Evangelho, segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Com o capítulo 10 do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Palavras de Jesus, escritas em João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando de emanações relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há de levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição e simplesmente a continuidade da espécie. Laboriosos serviços de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Olha só, que a palavra tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres campo inferior a contemplar tristezas e fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as fontes imortais,
alçando-se ao sopro da providência divina, dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. É uma palavra de conforto que Emmanuel nos traz do Evangelho de Jesus, nos colocando a visão totalmente para que não fiquemos presos nas coisas do passado e vejamos o trabalho que nós temos para frente e não fiquemos lamentando o que nós não fizemos, o que nós não conseguimos e o que nós deixamos perder, porque somente tentar, ou até mesmo não ter tentado, é começar daqui para adiante. É semente de hoje que é colhida amanhã. A nossa terra está branquinha de trigo para ser ceifado, mas é preciso da colheita, é preciso se levantar. Ficar reclamando-se consigo ou se entristecendo, não. Deus está dizendo, estamos presos ao solo ainda. Nosso planeta ainda não é um planeta de sublime, um planeta de espíritos evoluídos, mas estamos indo. Nós somos raízes ainda, mas os nossos irmãos que já são folhas e frutos estão trabalhando por nós também. E quando chegar na nossa vez que formos frutos e folhas, lembrarmos dos irmãos também que estão para trás e que também nós vamos apoiar e vamos trabalhar sempre. Sempre é tempo de estar semeando e colhendo para o nosso, para que nós possamos crescer e nesse crescimento poder ajudar o próximo que também precisa crescer. Porque se nós estamos crescendo hoje, se nós temos um acrezinho ali de bonito trigo para ser colhido, é porque muitos irmãos espirituais sacrificaram horas e horas para nos ajudar. Muitos amigos, muitas pessoas, e a ajuda de a gente nem pode imaginar, naquele momento nos socorre, sim, Deus está ali nos olhando, sim, naquele momento. Ele não desampara ninguém. Nas 99 ovelhas que já estão lá bonitinhas, sentadinhas, ele deixa elas ali, porque elas já estão, já sabem o que fazer, e vai atrás daquela que está perdida. É nossa obrigação. Então, e não se prender nas coisas da terra, que é comer e reproduzir. Que eu digo, comer e reproduzir são função dos animais primitivos, os animais de engorda, não servem de alimento. Então, nós não somos mais, nós temos mais algo. E, infelizmente, os cães, os gatos, as vacas ainda não sonham com o nosso céu. Espíritos ainda há muita evolução, mas nós somos primatas, sim, mas somos superiores. Temos espírito já iluminado dentro de nós, com tudo que é de bom de Deus, a verdade de Deus impregnada em nós. A verdade de Deus está em nós, nascemos em nós, está assim. No livro dos Espíritos, foi assim que eles responderam, que essa verdade de Deus está aqui dentro de nós, e nós vamos despertando e vamos nos apropriando desse conhecimento e vamos crescendo. Então, comer e beber é apenas uma coisa básica, mas comer o pão do céu, o maná que vem do céu, que é a palavra de Deus, beber da água do Espírito, que é toda essa iluminação e do bem que a caridade pode nos dar, é o que nós precisamos fazer se nós queremos ter força para crescer, para que a nossa árvore alcance até as nuvens, até o brilho celestial do Cristo, até Deus, e nós demos frutos de muitos amigos que nós possamos auxiliar. Muita gratidão a todos. Dando prosseguimento à nossa reflexão, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas pela ceifa. João 4, versículo 35. O Mestre Jesus não perdia a oportunidade de fazer-nos entender a transitoriedade das coisas da terra e da perenidade das do céu. Porque ainda estamos presos no casulo somáticos pelos nossos ativismos, nós ainda estamos ligados ao estômago, ao sexo, não contestamos os fundamentos sagrados de ambos. Entretanto, urge não estacionarmos nem em nenhuma e nem na outra expressão,
Eis que luz do conselho que Emmanuel nos dá. Há que se levantar os olhos, devassar as zonas mais altas. É preciso que acreditamos ou acreditarmos nas palavras de Jesus e cogitar das colheitas dos valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida só à nutrição, nem simplesmente à continuidade da nossa espécie. Também o serviço de iluminação espiritual, requisito primordial para o homem, os valiosos conhecimentos que a esfera superior hoje nos reclama, verdades eternas, proclama que a vida não constitui apenas nesse curto período de manifestações carnais, porque a paz, meus irmãos, é o tesouro dos filhos de Deus, e que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, meus irmãos, para recebermos tão altos dons, é indispensável erguer os olhos e elevar os nossos entendimentos e santificar os nossos raciocínios. Gratidão. Nós somos eternos espíritos, vivenciando uma experiência temporária na Terra. Não estamos aqui a passeio. A nossa realidade é a eternidade. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Esse corpo que hoje nos dá a possibilidade de termos um novo dia a cada dia, também não seguirá conosco. Nós não deixaremos de existir depois que o nosso corpo físico cessar a vida. Nossas células, nossos órgãos deixarão de pulsar, mas a nossa essência, nosso espírito, seguirá. Nós não nascemos para realizar apenas o que desejamos, como diz o texto, ter aquela mesa farta, ou simplesmente perpetuar a espécie através do sexo. Quando estivermos diante de um prato de comida, ou de alguma oportunidade de troca de energias, façamos isso, buscando a valorização desses instantes e não apenas a banalização. Não nos aprisionemos nas questões terrenas, ou nas vinculações que nos fixam ainda mais na matéria. Mas, se isso acontecer, penso que quando desencarnarmos, vamos ter um grande sofrimento pelo caminho. Para muitos, a vida se resume em nascer, crescer, se desenvolver, trabalhar, ganhar dinheiro e muito dinheiro, usufruir disso, possuir somente e desfrutar. E ainda dizem que é preciso aproveitá-la, porque a vida é curta demais. Sabe, quando ficamos pensando, puxa vida, eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter me lançado um pouco mais daquela experiência, pois eu preciso fazer tudo o que eu tenho vontade, porque a vida só se tem uma. Porém, pensando dessa forma, estaremos criando as nossas próprias armadilhas. Vejam, quando retornamos ao mundo espiritual, a realidade de hoje que temos aqui não existirá lá. Não teremos os prazeres que hoje são tão fáceis de alcançar. Podemos equilibrar a nossa vida para momentos de alegria, sim, momentos em que vamos satisfazer alguma necessidade, mas não é só isso que devemos viver. Precisamos entender que é possível nos alimentarmos de forma adequada, sem que a gente viva para comer, mas que a gente coma para viver, alimentando o nosso corpo apenas com o necessário, para que a nossa energia possa ser sustentada. Quanto tempo nós gastamos nos preocupando com certas coisas, sofrendo por não dar certo algum plano, algum sonho, algum desejo, e ficamos tão preocupados com o que vamos fazer, o que vamos comer tal dia, com alguma viagem que vamos fazer. Lembremos o que aconteceu com o início da pandemia. Muitos planos mudaram totalmente. Quantos milhões de pessoas tinham suas vontades, sonhavam talvez com alguma conquista material, e sem ao menos saber, desencarnaram da noite para o dia. Aquilo que nós fixamos aqui na Terra é o que levaremos para o mundo espiritual, ou seja, as coisas boas, a nossa evolução. Então precisamos passar a viver a nossa vida de maneira mais consciente, mais equilibrada. E é isso que Jesus está nos convidando a fazer. Devemos levantar um pouco os olhos e pensar um pouco sobre a nossa maneira de viver. Gratidão. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Devemos confiar no trabalho em prol de todos. E o divino espera isso, portanto que recebemos. Precisamos entender que devemos viver para o bem
e seguir o bem. O mundo está cheio de trabalho usado ao estômago. Então, devemos viver para o trabalho do sustento, mas não viver para somente comer. Devemos nos alimentar dos ensinamentos de Jesus, e o nosso desafio é buscar a paz de espírito das emoções para transbordar no amor ao próximo e o amor ao divino. Não estamos aqui sem utilidade. A gente veio para cá, a gente está nesse mundo, vivendo nesse tempo, não é só para, como já foi comentado, dormir, comer, acordar, trabalhar, sempre repetindo as mesmas coisas, sem nada útil, sem nada diferente. A gente está aprendendo muita coisa, a gente está estudando, a gente está buscando os ensinamentos do Mestre Jesus, está mais próximo disso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que levar mais para a nossa vida, tem que levar esses ensinamentos mais para o nosso dia a dia. Então, vamos aproveitar a oportunidade que temos para trabalhar no bem e levantar nossos olhos e enxergar as oportunidades. Gratidão. O homem se compromete na sua evolução através de vários desequilíbrios, como todos bem colocaram, né? E muitos ainda, principalmente na atualidade, se ligam ao sexo, né, em demasia, resultando grande sofrimento. E a doutrina nos traz reflexões intensas sobre esse desequilíbrio destrutivo, gerando dores, várias separações, falta com os compromissos morais com a família e com as outras pessoas. E André Luiz, em Sexo e Destino, analisam questões ao sexo, suas energias e responsabilidades, vínculos que geram entre os indivíduos devido à permuta de energia que os espíritos trocam, né? Então, que o sexo seja feito, né, com responsabilidade e afeição. Por isso, Jesus adverte: levantar os vossos olhos. Então, ter os nossos olhos voltados para os ensinamentos sublimes, estaremos nos curando, restabelecendo o equilíbrio mental e espiritual, nessa simbologia do alto. Podemos falar que é um mundo espiritual, a vida continua e cada um cria sua própria realidade. Então, que possamos aqui viver essas experiências terrenas como aprendizado e crescimento, nos corrigindo. O amadurecimento do espírito se conquista através de cada prova vencida, com fé, dignidade e renovação. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor. Vem com uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos nosso Mestre Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais,
proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Deus Pai, nosso Mestre Jesus, e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui presente conosco. Agradecemos pelas bênçãos recebidas, pedimos auxílio para aqueles irmãos que se encontram com dificuldades, enfermidades, que possamos fornecer força, coragem e a certeza de que Deus está no controle de tudo. E assim vamos ser seguidores do nosso Mestre Jesus, colocando em prática esses ensinamentos, sendo pessoas melhores a cada dia. Que assim seja.